Shalom, Kehilá Beitor, tudo bom? É bom ver vocês aqui novamente, pessoas que estão conosco aí, que estudam com a gente. Hoje a gente vai falar sobre o tema que a gente falou essa semana. No domingo a gente teve vários estudos sobre Pesach e tal, e a gente trabalhou com as Alahot e tinha algumas pessoas com muitas dúvidas em relação a algumas questões. Eu postei alguma coisa recentemente no Facebook, então eu decidi que a gente vai falar um pouquinho aqui, só um vídeo só de introdutório, já que a gente vai trabalhar com todas essas questões durante toda a nossa vida. É importante a gente conhecer esses conceitos. Vamos lá. O primeiro conceito que a gente queria tratar é o seguinte: o que é Alahá? Qual é o motivo da Alahá? O que é Alahá? Para que serve Alahá? E como é que a gente consegue tratar essas questões, já que nós temos um apreço muito grande pelas escrituras, pela parte escrita da Bíblia. A nossa Kehilá, ela tem uma característica muito forte. Qual é a característica muito forte dela? A nossa Kehilá, ela se atém ao texto bíblico. A maior fonte de inspiração, fora a filosofia judaica, fora a influência de Chachamim, de sábios da atualidade, de pessoas posteriores aos escritos bíblicos, que também escreveram coisas excelentes para a sabedoria judaica, a gente se atém especialmente ao texto bíblico. Então como é que a gente vai esbarrar na teórica discordância? Se nós se atemos à Bíblia, por que nós nos atemos à tradição judaica? Qual o tipo de envolvimento com a tradição judaica? Até que ponto que a tradição judaica influencia nós da nossa comunidade? Então essas são as grandes perguntas que as pessoas tinham, e a gente vai tentar então trazer um pouco mais de luz sobre essa questão. Vamos lá. Em primeiro lugar, o primeiro conceito que aparece aí numa possível contradição com aquilo que a gente faz, e eu quero apresentar primeiro essa opinião, primeiro essa questão, está lá na Parashat Veit Hanan. Abra aí a Torá, o Pentateuco, está lá em Deuteronômio, Devarim, na Parashat Veit Hanan, que aparece nas Bíblias judaicas no capítulo 4 de Deuteronômio, no primeiro versículo. Está na primeira liá, está no capítulo 4, primeiro versículo. E diz o seguinte: agora, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino. Primeiro ele trata a seguinte, no versículo 1, Ve'ata Israel Shema El HaChukim. O Chuk no hebraico, geralmente ele é lido pelos Chachamim como uma obrigação em que você não tem uma total coerência lógica natural. Ela tem uma fonte mais da sua alma, do cuidado, do carinho consagrado com Kadosh Baruch Hu, o sagrado e bendito seja ele, com você, mais do que a lógica fácil humana. Então ele não é de cara compreendido, tá? Pelo menos não no ego humano. Às vezes, por exemplo, dar para alguém não faz parte de uma coisa lógica, porque entre aspas você está perdendo dinheiro. Então isso pode ser considerado um Huk. Por quê? Porque de tzedakah, dar para alguém, ajudar alguém, um pobre, uma viúva, etc., não traz um benefício, ao contrário, isso tira de você. Então, isso seria um entendimento do que é um Huk, tá? Esse é o Huk, esses são o Hukim, que é traduzido na Bíblia como estatuto. E aí depois ele continua assim: Ve'el ha-mishpatim asher anochi. Aqui os pontos estão juntos. Melmed atachem. Aí vamos lá. E diz o seguinte: e os estatutos que são mishpatim, mishpat vem da palavra shofet, que é juiz, então é juízo, tá? Que eu vos ensino para os cumprires, a fim de que vivas, entreis e herdeis a terra que o Eterno, vosso Eloquim, Eloquim de vossos pais, vos dá. Em primeiro lugar, a Torá, isso é um outro conceito também de Torá, que é o seguinte: a gente tem que entender que a Torá, ela é para a vida. Então, se existe é lógico que isso tem que ser estudado a fundo, a gente vai entender mais à frente todos esses conceitos pormenorizados, mas só para você entender o seguinte, que se uma mitzvah, um mandamento, ele envolve doar a sua vida,
há exceções, mas se ele envolve doar a sua vida, você vai perder a sua vida em nome de um mandamento. Então, Roverim, isso precisa ter um estudo, porque existem mandamentos que você tem que morrer para cumprir. São alguns, não são todos, né? Mas outros tem outro mandamento de que você precisa preservar a vida. Você tem que viver pela Torá, viver pelos mandamentos e não morrer por eles. Então, você sacrificar a sua vida em prol de uma mitzvah que Hashem não pede que você dê a vida por ele, seria uma transgressão à própria Torá. Então, você se ferir, você se machucar e etc., você eliminar a sua vida, você está descumprindo um dos cernes da Torá, que é você viver pela Torá. Viver pela instrução do sagrado. A Torá, às vezes a gente fala dela como se fosse ela por si, mas na verdade a Torá, ela é o pensamento, a vontade do eterno e do sagrado. Então, quando você ouve Torá, a instrução, está falando da instrução dele. Então, viver pela Torá é viver pela vontade do sagrado. Essa é a primeira coisa que a gente entende. Ok? Entendemos aí. Então, existem mitzvot sim que você tem que dar a vida por elas, mas não são todas. Acho que não são, por isso você tem que estudar a Torá, para saber quais são e quais não são. Você não pode dar a vida, simplesmente morrer para viver a Torá. Esse é um princípio desse passuque aqui. Vamos lá, continuando. Passuque 2, que essa é a grande controvérsia. Não acrescentareis, passuque 2, a coisa que vos ordeno. Não é para acrescentar em nada que Hashem nos ordena. Não diminuireis dela, para que guardeis os preceitos do sagrado. Essa é a primeira coisa. Vosso Elohim, que eu vos ordeno. Primeira coisa é que a gente não pode acrescentar e nem diminuir nada na Torá. Então, partindo desse pressuposto, muitas pessoas, alguns Chachamim eles falam o seguinte: se não pode acrescentar nada na Torá, então a gente não pode fazer nada além do que está escrito na Torá. Ou seja, se a gente começar a analisar questões na Torá que eles estão além do texto escrito, nós estamos fazendo algo equivocado. Esse é o primeiro conceito que a gente geralmente ouve. Se a gente começar a analisar isso, então a gente precisa entender uma coisa. Se a gente só pode fazer aquilo que está escrito, então qualquer coisa que estiver além a gente não poderia fazer. Por exemplo, a gente orar antes de comer nós não poderíamos fazer, porque pela Torá a gente ora depois de comer. Esse é um dos exemplos. Por exemplo, a gente não poderia exceder o valor, entre aspas, lógico, estipulando hipoteticamente, mais do que 10% da nossa renda. Então estaríamos proibidos de fazer mais do que isso, porque o que for ordenado seria isso. Essa é a questão. Então você não poderia fazer bondade além do que você tivesse vontade de fazer. Eu estou com vontade de, fazer bondade com alguém com 20% do que eu ganho, E aí eu não posso fazer isso, já mesmo sendo uma coisa boa? Isso que a gente precisa entender. Bom? Esse é o primeiro conceito que a gente tem, que é apresentado por aí pela gente. Sendo que existe uma outra passagem, está lá na Parashat Shoftim, a gente vai analisar agora a Parashat Shoftim, está lá em Devarim, Deuteronômio, Pasuk, no Perek, no capítulo Yud Zayin 17, na Parashat Shoftim, Deuteronômio 17, no versículo 8. Vamos lá para o 8, você pode ler o capítulo todo, ou a Parashat toda, a gente sempre lê a Parashat toda. Mas vamos ler aqui nesse capítulo esse versículo, essa quantidade de versículos, começando do 8, diz o seguinte: quando alguma lei te for desconhecida, for desconhecido o juízo, se um sangue for puro ou impuro, ou se uma casa for justa ou injusta, se a chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergência de opiniões em tua cidade, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolher o sagrado, Akadosh Baruch Hu, teu Elohim. Versículo 9 diz assim: e virás aos sacerdotes, os Kohanim,
Leviim, aos levitas, e ao shofet e ao juiz que houver naqueles dias. Aí, ó, o que acontece? Em primeiro lugar, diz que em cada geração vai haver Kohanim, e Kohanim não são só as pessoas da tribo de Levi, descendentes de Aharon. Aqui, nesse caso, quando não houver um desses, ele também está se referindo nesse texto também a alguém que é Hashuv, uma pessoa importante. Assim como os Bnei David, né? Está escrito no Pasuk, Bnei David Kohanim Hayu. Eles são Kohanim, são sacerdotes, apesar de não serem da tribo de Levi e descendentes de Aharon. Então a gente tem que entender esse conceito, que são pessoas que são importantes, né? Conhecedoras de Torá e etc. Continuando, diz o seguinte, versículo 10: E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher a Kadosh Baruch Hu, e cuidarás de fazer de acordo com tudo o que te ensinaram. Aqui no Pasuk Yud, no versículo 10, fala o seguinte: Ve'asta al pi hadvar asher yagdu. Então tem que fazer conforme aquilo que eles disserem, correto? Continuando, depois ele fala lechá para você. Aí diz miha mikom, ma'amakom, no lugar e tal, que escolher e tal. E aí depois fala o seguinte, que escolher Hashem, Mesharat, Me'asa, aqui ó, Kachol Asa, ele fala que é para fazer tudo o que ele disser. E aí depois, no versículo 11, fala o seguinte, Yudalef, conforme o mandado da lei que te ensinaram. Vamos lá, e está escrito assim, versículo 11, Yud Aleph, ele apresenta assim, ó, Alpe HaTorah Asher Yorocha. Então fala que é, e depois fala assim, ó, Ve'al HaMishpat. Então diz o seguinte, conforme a Torá e o juízo que eles te disserem farás. Não te desviarás da sentença que te anunciarem, nem para a direita nem para a esquerda. Aí continua no versículo Yudbet, no versículo 12. O homem que fizer com malícia para não ouvir o Kohen, que ali está para servir a Kadosh Baruch Hu, teu Elohim, ou o juiz, o Mishpat, ou aquele estudante da lei. O juiz, no caso, seria o equivalente a hoje que a gente chama de rabino, né, que é o doutor da lei. A lei do eterno, lógico, que a gente está falando. Tal homem morrerá, e eliminarás a maldade de Israel. Versículo 13. E todo o povo escutará e temerá, e não mais procederá ao mal. Havarim, vamos dizer o seguinte. Existem muitas teorias, existem muitas pessoas falando sobre a chamada lei rabínica. Existe lei de homem, o homem pode dar lei. A própria Torá, ela já institui que o homem sim pode dar a lei. Porém, essa lei dada por um homem, essa lei humana, essa lei rabínica, ela deve ser aceita quando ela tem fundamento na Torá. O critério básico para uma lei derabanan, uma Torá derabanan, ela deve ser pautada nas Escrituras. Uma outra regra básica também para poder estabelecer uma Torá derabanan, porque aqui o texto fala, o que ele disser será Torá e Mishpat. Ou seja, está discutindo, eu não acho exemplo, eu não sei o que fazer. É uma situação diferente, eu posso decidir sozinho? Não, eu não posso decidir sozinho. Porém, se é uma situação nova, por exemplo, naquela época não havia carros, hoje existem carros. Naquela época não existia luz elétrica, hoje existe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso decidir por mim mesmo? Pela Torá, não. Pela Torá eu tenho que procurar o juiz da minha geração, do meu dia, dos meus dias. Então assim, Ravarim, sempre a Kadosh Baruch Hu, sagrado bendito seja ele, vai levantar pessoas. E toda liderança bíblica, toda liderança na Torá, no judaísmo, ela é elegida. Então assim, Ravarim, nós temos que escolher bem qual o movimento que a gente vai estar se enquadrando, quais são o modo de vida que eu quero ter. Por quê?
Porque no judaísmo existe a questão básica, o que é o judaísmo, ponto e acabou. Porém, existem as discussões teológicas, existem divergências de grupo para grupo. Eles não se odeiam, eles não dizem que um está melhor do que o outro, só que uns são mais... Existem mais rumorot, mais restrições, que alguns se tornam mais restritos, chamados marmerim, onde eles se exigem um pouco mais. Algumas pessoas não comem carne, outras pessoas são mais exigentes quanto ao trato social. Algumas pessoas, além de comer kasher, eles comem somente halav Israel ou bichul Israel. Então, assim, tem uma restrição maior alimentícia. Então, as pessoas fazem essa restrição, porque elas escolhem isso e escolheram legisladores que falam isso. Então, Raverim, quando você procurar o seu grupo teológico, ou até mesmo nas questões duvidosas que você tem, procure o líder da sua geração. Escolha líderes que são aptos, que tenham conhecimento, que tenham sabedoria e que tenham o mesmo derer que você, que tenham o mesmo caminho que você queira seguir. Às vezes você vai ser um pouco mais marmeiro, às vezes não. Às vezes você vai ser um pouco mais moderno, às vezes você vai ser um pouco mais conservador. Então, Raverim, a grande questão é viver a Torá e saber de fato qual o caminho que você vai seguir. E não queira seguir uma pessoa que não tem raízes lá atrás com os Chachamim, que não tem a sua messorá, a sua transmissão dada por outros Chachamim. A grande importância da vida é você saber qual o caminho que você vai seguir. Qual é a escolha que você tomou? Para onde você vai? Sabendo disso, tendo esse conhecimento, fazendo essa autoanálise e sabendo qual é o seu derer, você consegue seguir no caminho correto. Bezerat Hashem, todos nós conseguiremos, com Bessiata Dishmaia, com a ajuda do Sagrado, nós conseguiremos ir mais longe dentro daquilo que o Sagrado colocou dentro de nós para que nós possamos seguir. Espero que tenha ajudado vocês nesse conhecimento, dessa, entre aspas, discordância judaica entre seguir a lei da Torá e a lei humana e a lei rabínica. Só para dizer uma coisa, só para a gente fechar tudo isso. Alahá, o que significa halahá? Halahá, ou alahá, para os Ashkenazim, e halahá, para os Sefaradim. A halahá, ela vem da expressão maneira de caminhar, modo de fazer. Ou seja, existe a Torá, existe o princípio da Torá e existe a maneira com que a gente aplica isso em nossos dias. Então, essa maneira, essa alahá, esse modo de caminhar, é ditado pelos legisladores, os shoftim, ou pelos chachamim, talmid chacham, talmidei chachamim, que são os grandes sábios de Torá. Então, esses shoftim, juízes, ou legisladores, ou mestres da Torá, eles é que detêm pela Torá a maneira de se caminhar. Por exemplo, existe um grupo que, embora existem pessoas na modernidade que não estão fazendo da maneira correta, né, que é, eu discordo, mas respeito o outro grupo, mas existem sim grupos muito bons, alárquicos de Hassidut, que é um tipo de caminho. Existe um outro grupo que eu estava falando anteriormente, que são os caraítas, que eles não se atêm à mesma messorá dos Talmidei Chachamim, do judaísmo ortodoxo, vamos dizer assim, do judaísmo tradicional. Mas eles também têm a messorá deles, que tem os seus livros. Eles não só se atêm também, pelo menos é o que eu entendi recentemente, eles não se atêm, apesar de eles terem a Bíblia somente como seu parâmetro de Torá, eles também têm essas questões também, talvez não tão exigentes quanto, eu não sei, eu fico até meio perdido na hora de falar, mas não tem a mesma exigência. Eles são exigentes sim, que eu sei que eles são exigentes, mas não tem a mesma exigência que os judaísmo tradicional. Eles têm um outro tipo de exigência, eles têm outro tipo de caminho, mas o correto deles, do grupo que segue esse ensinamento, eles têm a tendência de os que são corretos respeitar todas as outras opiniões. Existem diversos caminhos judaicos: o racídico, o liberal, o conservador, o caraíta, naturei kartá, o haredi. Existem vários grupos com filosofias, os mikubalim e outros grupos. Só que você precisa entender quem é você, o que você quer seguir. A Beit Or, ela se atém na seguinte fato: a Beit Or hoje não estuda questões do como é que vai ser o Olam Abá, por enquanto não, embora eu estude particularmente, mas não é o foco da Beit Or e nem da Limut Torah Or. Nós nos atemos a entender o que eu preciso praticar, quais são as obras, o que eu tenho que fazer no Olam Hazé, porque no Olam Abá toda a gente vai saber, mas
Eu estudo porque eu gosto de estudar, mas não é o foco ter materiais para isso. Porque o foco é fazer com que... Porque não adianta nada você não saber praticar a Torá, não saber praticar as mitzvot, não conhecer as alachot, e mesmo assim começar a estudar sobre coisas espirituais, como é que vai ser no Lamabá, profetas e tal, e mesmo assim não praticar. O nosso foco hoje está conhecer a Torá, conhecer o Mussar, conhecer a sabedoria, a ética, a moral do judaísmo, conhecer a filosofia, conhecer a prática, viver tudo isso, e aí sim, depois das primeiras aulas, as pessoas mais maduras vão poder viver outras experiências na Torá. Mas agora, muitas pessoas perderam muita coisa e a gente está querendo resgatar tudo isso, prática da Torá e os mitzvot. Por isso que a gente está estudando Pesach, por isso que a gente está estudando hoje todas as Masechet Pesachim, por isso que a gente está estudando Alachot, por isso que a gente está tentando ajudar na prática, porque se você não aprende a prática, você vai ficar filosofando sobre significado, e sua casa não vai estar cacherizada. Os seus utensílios não vão ter queimado todo o resquício de hametz, você não vai saber como limpar a casa, e hoje em dia existem muitas dificuldades para vivermos a Torá. A Torá é simples, mas pela vida que muitos viveram, distante dela, por inquisição, por vários outros problemas, por filosofia equivocada e etc., acabaram se afastando da prática. Então é muito complicada a questão de se adaptar. Depois que se adapta, depois que a casa está preparada para poder viver o judaísmo, aí fica muito mais fácil. Aí depois é só tranquilidade, paz, e é aquilo que a Torá mesmo nos dá, vida. Raverim, espero ter ajudado vocês, espero poder ajudar mais vezes. A gente já está à disposição de vocês. Assistam nossos vídeos anteriores. Em especial, eu tenho um vídeo chamado sobre os Bnei Anusim, que eu acho que pode ajudar muito quem está buscando um derech, não de papel escrito sobre um reconhecimento, mas simplesmente a vida com Hashem. Se você for chamado para isso e quer viver, praticar, sem esperar que o fulano vai dizer que você acertou, se você não acertou, mas que você está vivendo a unicidade de Hashem, sabendo que Ele é um e não há semelhante a Ele nenhum outro. Ele é o único Criador de todas as coisas, e que nele nós servimos, amamos e adoramos, e somente a Ele prestamos nosso culto, nossa avodat Hashem. Hazak Baruch, que o Eterno abençoe. Amém, amém. Hazak Baruch.